Nesse quadro de missões, eu quero conscientizar os crentes a intercederem por nossos irmãos ao redor do mundo que sofrem perseguição religiosa. Isso mesmo. Existem países que torturam e matam aqueles que professam a fé em Jesus. Na história da igreja, a perseguição sempre esteve presente, dando intervalos de tolerância e seguido por períodos de novos ataques. Esse texto ele foi baseado no site do Missões Portas Abertas. A perseguição ela nunca se afastou da igreja. Podemos dizer que no início da história da igreja parecia até ser normal um cristão ser perseguido. E em toda a história a igreja sofria ataques e depois passava por períodos de relativa tolerância. Segundo o site, fica o alerta para os cristãos do Ocidente. Nós que desfrutamos de certa liberdade religiosa, temos que ter em mente que não existem garantias de que essa liberdade continue. Depois do incêndio provocado em Roma pelo imperador Nero, a igreja foi acusada de ter provocado essa tragédia e todo cristão que professava Jesus como seu Senhor era torturado, queimado e muitos eram jogados aos leões. A igreja em Roma sofreu muita perseguição até o imperador Constantino adotar o cristianismo como religião oficial. Em resumo, a igreja nesse período sofreu perseguição durante uns 300 anos. Depois de aproximadamente 200 anos, no período de 500 a 1500 d.C., o cristianismo enfrentou dois inimigos poderosos e ameaçadores, os bárbaros e o islamismo. As igrejas que sobreviveram à perseguição muçulmana tiveram como consequência 13 séculos de escravidão, redução dos cristãos à condição de cidadãos de segunda categoria, humilhação, perseguição institucionalizada. Ser cristão e viver sob o domínio islâmico naquela época significava ter de pagar uma taxa per capita e ver os filhos serem levados pelo imperador árabe. No fim do primeiro milênio, a igreja estava institucionalizada e tinha sede em Roma. A partir daí, começaram a aparecer pessoas insatisfeitas com a religião oficial e começaram a busca por uma nova espiritualidade. Esses movimentos levaram à reforma protestante e uma onda de perseguição que surgiu dentro da própria igreja. Podemos citar como mártires e vítimas os valdenses no século XII, que foram perseguidos e excomungados, o reformador John Hus, que foi morto na fogueira, Girolamo Savonarola foi martirizado, e no século XVI, o monge Martinho Lutero começou a tão conhecida reforma protestante. Isso foi um resumo até chegar nos dias de hoje. Cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica no âmbito global. A cada dia, aumenta o número de cristãos com medo de ir à igreja, ou já não existe mais um templo para se reunir. A cada dia, aumenta o número de cristãos que precisam escolher entre ser fiel a Deus ou manter os filhos seguros. São grupos extremistas, agentes da sociedade civil, líderes religiosos não cristãos, cidadãos que formam motins, líderes de grupos étnicos, cartéis ou redes de crime organizado ou organizações multilaterais. No próximo programa, nós vamos falar para vocês como são dados os passos para a implantação de uma perseguição religiosa aos cristãos. Então, fique ligadinho no nosso programa que você vai saber mais sobre a perseguição e a intolerância religiosa que é dada aos cristãos ao redor do planeta.